legal aí, gente. Estamos começando o nosso Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem hora certa para começar e hora certíssima para acabar. Hoje é um tema que eu adoro, é humor, e eu tô trazendo uma pessoa que eu adoro no meio da comédia, é uma graça de pessoa, minha amiga, uma das redatoras principais que a gente tem no humor nacional, humorista de stand-up das boas, a minha amiga Beth Moreno. Beth, querida. Obrigado por você ter vindo. Te convido há quanto tempo, imploro pra você vir. E você arrumou um tempinho e veio. Obrigado, viu? Obrigada. O CLT às vezes me atrapalha um pouco de vir, mas hoje deu, né? A Beth trabalha em qualquer lugar que você perguntar, ela trabalha ou ela trabalhou. Esse é o negócio. E ela falou um negócio que eu achei muito inteligente, que ela é amiga da Sabrina Sato, e ela falou que a Sabrina deu uns toques pra ela de lado pra você aparecer. Quando eu venho no podcast, esse lado é o bom, sabe? Então tem esse lado bom. Você pede pra ficar sempre desse lado. Exatamente, porque o outro eu fico um monstro. Eu não sei por quê. Não, de jeito nenhum. Você é bonita dos dois lados. Você sabe que o Cauã Raymond, que é meu amigo também, ele me ensinou um truque que é muito legal, que é da luz. A luz que a gente fica bem. A minha falou que é apagada. Falou que a hora que apaga eu fico ótimo, fico sensacional. Pô, mas a luz no Cauã... Qualquer coisa fica bom no Cauã, fica né? bom, né? Fica bom no Cauã. Aliás, escuro é melhor ainda, que vai apalpar, né? Não, e o Cauã ainda, aquela sunga cheia na novela. O que é isso, Cauã? Aí você quer quebrar a firma, né, meu velho? Pelo amor de Deus. Beth, querida, você começou no humor como? Porque você era CLT também. Sim, eu era do corporativo, né? Eu trabalhei... Na verdade, eu trabalhei em lugares, assim, setores muito diferentes na minha vida. Você era TI? Eu era TI, eu era da tecnologia. Eu fazia programa de computador. E aí, olha só que coisa, né? Eu fazia programa de computador, eu faço programa de TV. Que coisa louca, né? E provavelmente em breve eu vou fazer o programa que dá dinheiro. Ótimo, mas você começou como? Por quê? No humor, né? Sim. Assim como veio tudo na minha vida, aparece, se apresenta. E eu vou lá e falo, vou, né? Eu vou ver qual é. Né? Meu primeiro emprego foi num laboratório de farmacêutica. Olha só, eu achava que eu ia ser farmacêutica. E um belo dia, me enchi o saco, falei, eu tô cansada, vou só estudar. Aí, um mês de descanso, veio uma amiga minha e falou assim, informática tá dando dinheiro, não sei o que, você tem que entrar pra esse ramo e onde eu tô trabalhando tá pegando. Eu falei, tá bom, vamos. Você não sabia nada de informática? Não, fiz um curso de COBOL. Assembler, né? O cara que é velho, que sabe essas coisas. WordStar, nossa, tinha uns cursos... Que era Basic, COBOL e Assembler. Exato. Eu era muito ruim nisso, meu Deus. E aí eu falei, vamos nessa, né? Aí na informática, fui longe, assim, sabe? Tive Mas você é craque no computador até hoje? Agora eu tô enferrujada, mas se me der um computador, eu monto. Você montar um computador, que legal. A plaquinha, botar memória, trocar memória. Sensacional. E aí, o que aconteceu? Eu tava na informática, feliz da vida, nunca fui mal sucedida nos lugares que eu trabalhei. Comecei, né, no Twitter. Eu gosto muito sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de comédia. A minha referência foi sempre as coisas que eu tinha acesso. O pessoal fala, SNL, eu não tinha acesso a essas coisas. Eu gostava de Praça é Nossa, Vivo Gordo, Café com Bobagem. Eu gostava muito de rádio. Eu cresci ouvindo vocês. Não né? vem pagar de novinha aqui não, tá? Não vem de menininha aqui não. É verdade. Eu tenho certeza disso. E tem uma coisa, pra você ter uma ideia, ninguém sabe o que é isso, né? Os Enzo nunca vão ouvir falar. À noite, escondida da minha mãe, eu pegava um rádio. Eu ia dormir com o rádio no ouvido para ouvir a Turma da Maré Mansa. Eu também. Eu adorava. Eu também adorava, sensacional. Era uma Praça é Nossa no rádio. Por falar nisso, a gente tá gravando o programa, hoje é dia dos humoristas, você sabia? Não sabia, hoje é dia dos humoristas. E o SBT, tem agora esse Mais SBT, que você tá lá também. Sim. E tem dentro desse Mais SBT, tem um canal que chama Saudade. E eles fizeram uma homenagem a vários humoristas e me colocaram lá também. Eu achei tão legal. Merecidíssimo. Mas tinha muita gente muito melhor. Tinha o Paulo Silvino, tinha o Marcelo Médici, tem o Porpetone, tinha eu, mas muita gente, tinha o Costinha. Achei tão legal isso. O meu foi 4 da manhã, eu acordei 3h30 para assistir. Eu achei muito legal, agradeço de coração. Parte. Você é uma grande referência, né? Eu falo que é uma honra, assim, a gente virar amigo de quem a gente cresceu sendo eu achei outro dia um negócio tão legal que você falou. Você falou que eu sou a sua referência, que eu sou, não é influência digital, é influência analógica. Eu achei muito bom. Analógica
Analógica Influencer. Eu achei muito bom ele isso. É analógico, eu gostava dos Analógica Influencer. Os sobrinhos da Taíde também, né? Adoro os sobrinhos da Taíde. Engraçado que toda essa galera eu tive a honra de alguma... Por exemplo, eu já trabalhei com o Felipe Xavier, cara. Ele é muito legal. É surreal isso, porque gente que eu, assim, admirei, eu cresci admirando. E ele tá fazendo, por falar no Felipe Xavier, ele tá fazendo o maior sucesso com essa peça Sandra que ele tá fazendo. Que ele fala, Sandra, meu nome é Sandra, que é o maior sucesso. E se ele faz a peça vestido de homem. Isso que é a coisa mais louca do mundo. E eu achei que foi uma ideia muito legal, porque ele é de barba. Como é que ele ia se transformar numa mulher? Eu acho que é genial isso, porque o que acontece? E é uma preguiça muito grande. É um genial de preguiça, mas é muito bom, né? A produção agradece. Mas sabe o que acontece? Eu conversei com ele sobre isso e, na verdade, eu achei genial, porque no rádio, você Você faz a Sandra, qualquer um imagina a sua Sandra, né? Então, às vezes, quando a gente ouvia rádio, eu sou dessa época, gente. Quando a gente queria conhecer as vozes que a gente ouvia diariamente, a gente tinha que ir para um evento, num shopping. Porque aí você, esse é o fulano. E é uma decepção, porque se a pessoa fosse bonita, ela trabalharia na televisão, não trabalharia no rádio. Então a maioria das pessoas, olha isso que eu vou falar, a maioria das pessoas que tem voz boa é feia. Estou aqui para provar isso. Então, a maioria das pessoas é assim. Mas o rádio, eu acho uma magia. Eu acho o meio de comunicação mais legal que existe, o rádio. E outro dia eu fui muito malhado, Beth, porque eu falei que o rádio... Não é que o rádio vai acabar. Eu falei que os radialistas vão acabar. Porque a molecada... Que moleque que quer trabalhar em rádio? Meu sonho é trabalhar na madrugada. Não, não é. O cara quer ser digital influencer. Quer entrar na piscina de Nutella. Não quer trabalhar 2 da manhã no sábado para domingo de madrugada. Então eu acho que isso tá acabando. Porque o rádio tinha todo mundo queria ser radialista quando eu era moleque. O meu sonho era esse e eu fui. E eu percebo que hoje as pessoas estão mudando. E eu acho o rádio muito mais legal, o papo, do que as músicas. Exatamente. Porque as músicas são as mesmas. É chato. O rádio, ele é a melhor escola de entretenimento, porque é isso, você tá ali... Você não pode parar, você não pode silenciar o tempo todo, você tem que estar ali rendendo o bloco. Então, todos os humoristas que vêm do rádio... São bons. E mesmo os apresentadores de televisão que vêm do rádio, eles têm muito argumento. Você pode ver que os melhores apresentadores de TV vieram do rádio. Só você vê o Silvio Santos, o Faustão, os caras que são craques vieram o Portiolli, do rádio, porque tem muita César coisa. Filho. Exatamente. O rádio... O Geraldo Luiz, um monte de gente. Eles são comunicadores, né? O rádio, ele forma comunicadores. Então, o cara, quando é comunicador, ele tem esse dom, ele faz qualquer coisa relacionada ao entretenimento e bem. Né? Porque é isso, o rádio, ele é o princípio básico da comunicação, entendeu? Exatamente. Por isso que ele não acabou. Ele é essencial, é um veículo de massa importante. É que ele está mudando muito para essa coisa do rádio ser televisão, de ser o rádio filmado. Ele acaba sendo diferente. Exatamente. Eu acho que tanto a TV, o pessoal pergunta muito se a TV vai acabar, né? E eu acho que hoje em dia a TV aberta está passando por uma crise que nunca passou, né? Eles tinham lá uma hegemonia ali, de domínio ali, que era só eles e eles. E a crise que a gente fala, explicar para as pessoas, é que na publicidade o dinheiro ia muito para a TV aberta. Sim, e hoje o dinheiro está muito dividido para a internet, para o rádio, para a TV fechada. Exato. Então tá acontecendo isso que para as grandes emissoras é uma coisa que nunca tinha acontecido. Por isso é que tantas demissões aconteceram em rádios, em televisões, porque acabou o dinheiro, né? A sugestão que eu dou para as emissoras é mudar um pouco esse modelo. Contratar a Beth Moreno, que ela dá um monte de ideias para fazer vários programas. Não, mas é assim, mudar um pouco esse modelo, né? Será que se a TV tá cara demais, em tentar reinventar essa forma de vender para as marcas, mesmo com a TV, ou então vender o pacote digital e TV. Eu não sei se estão fazendo isso, mas assim, o que eu percebo é que a TV aberta, ela tá com uma crise de identidade para entender qual é o papel dela em meio a essas muitas telas que hoje que concorrem com ela, né? Por exemplo, hoje em dia você tem a opção de assistir o que você quer no celular, a hora que você quiser. Na hora que você quer e como você quer. Você é viciado em celular? Eu sou totalmente. Eu sou totalmente. Totalmente. Parece que eu tô sem celular, parece que eu tô pelado. Eu vivo com a ajuda de aparelhos. Mas é o tempo todo, né? E a gente fica muito, né? Dependente. Porque é prático também. Eu faço reunião do celular.
celular. Eu resolvo tudo pelo celular. Sabe qual é o problema do celular? Parece que a gente não está trabalhando. E às vezes eu estou trabalhando em muito e usando o celular. Porque eu uso o Trello, que é um organizador que o pessoal usa muito só no desktop. Tudo que o pessoal resolve no notebook, eu resolvo no celular. Tudo. Porque você imaginar planilha. Eu já fiz planilha no celular. Porque você é craque de informática, é por isso. A gente não sabe. Eu assimilo bem as tecnologias. Eu procuro ser essa pessoa que não luta contra, sabe? Essa coisa, tem esse negócio da inteligência artificial. Você tá gostando? Então, eu tô explorando. Porque eu acho que assim, ou eu surfo nessa onda ao meu favor, ou ela me engole. Então, eu tô aprendendo... É isso, quando você tem uma onda gigante, o que você tem que fazer? Você morre afogado ou você aprende a surfar nela? Eu tô fazendo isso. E aí, é uma onda gigante que a gente vai precisar aprender, e eu acho que vai virar um instrumento, igual a internet não acabou com a TV, a TV não acabou com o rádio. Não, nunca vai acabar. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que tudo precisa de uma adequação, né? Sim. Porque acabam tendo outras coisas, é uma adequação. Porque é o que você falou, o celular, antes essa coisa... Poxa, você lembra, há alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, qual era o nosso prazer? Ir na locadora, pegar um filme sexta-feira para devolver segunda rebobinado. Era Agora incrível. você vai na Netflix, é 1 segundo. É por isso que tá todo mundo gordo, né? Exatamente. E você ficou sabendo dessa história? Que o cara que inventou a Netflix, ele foi na Blockbuster e foi falar com o presidente da Blockbuster. Olha, eu tive uma ideia. O cara riu dele, falou, isso jamais vai dar certo. Passaram-se 6 meses, quebrou a Blockbuster e esse presidente foi mandado embora, e a Netflix hoje é uma das maiores empresas do mundo, né? É bem isso, né? É muito louco isso. Eu tenho certeza. E que é um negócio que você falou da onda. A pessoa foi totalmente contra essa onda. Exato. E é isso aí. Eu acho que você tem que... Principalmente a galera jovem, né? Que pensa muito através da tecnologia. Isso acontece muito nas TVs. O que eu acho? Algumas TVs, incluindo a maior delas, eu confesso que eu acho que ela atrasou muito esse processo do streaming. Por exemplo, eu acho que a Globo tinha que ter lançado o Globoplay assim que saiu a Netflix, sabe? Você achou que demorou? Teve um delay? Muito. E eu tenho certeza que algum estagiário de 18 anos lá chegou um dia e falou para um chefão lá, isso aqui vai crescer muito, vai dominar o mundo. Me falaram que sim, o nome dele era Cazé. E aí o problema é a cúpula velha, que pensa... Tá lá estabelecido. É velho, é que nem eu. É end e send no celular. É o que a gente sabe de tecnologia, é isso aí. Você ainda assimila bem. Mas tem uma galera... O problema dessas TVs hoje... Agora tá melhorando, mas assim... Tinha uma cúpula muito velha, de muitos anos, que tava naquela zona de conforto. Que tem medo. E já não liga mais pro que está fazendo, mas para o próprio cargo, para o próprio lugar que está. Porque tem isso também, né? Nessas TVs, né? Às vezes não é sobre o projeto, é sobre o lugar dele. E o que eu vou fazer no projeto? Porque a ideia é minha, tá? Mas só vai porque eu tô junto. Não, tem de gente que trabalha para justificar o cargo e não em prol do projeto. E tem umas pessoas que são, assim, muito aspones e que ganham salários astronômicos, né? Sim, então, aí isso faz o quê? A pessoa trabalhar em prol do cargo. Sim. E não em prol do projeto. Será que isso aqui é bom para a emissora, é bom para a sociedade, é bom para o telespectador? Não. A pessoa, ela trabalha... o trabalho dela é em torno de... Eu preciso justificar o porquê eu tô aqui. Então, é onde cortam piada em roteiros. Nem me fale. Né? Nossa, nem me fale, que a gente já passou por isso. A gente fala já sobre isso. Eu tô com a Beth Moreno, essa humorista sensacional, uma das principais redatoras da TV. Já ela vai contar os programas que ela faz e que ela já fez. A gente volta em um minutinho. Como sempre, a gente está dando as dicas da Wartec Blindagem, dos meus amigos Daniel e o Guilherme Galo. E a gente fala... O Daniel tá me mostrando isso toda semana e a gente não tem tempo de mostrar. Isso são os materiais que se usam dentro da blindagem, não é isso? Isso mesmo. A gente trouxe alguns exemplos aqui, que é bacana, e eu gosto de falar bastante sobre o material. Esse é o aço e essa é a manta. O aço e a manta são a forma mais tradicional de blindagem hoje. E foi desenvolvido 2 materiais para substituir o aço. Então, nós temos a Udura e o polietileno, que é o Tensilon, né? Tem 2 nomes. São materiais mais leves. São materiais mais leves. E que fazem uma blindagem melhor, que desgasta menos o carro, menos a suspensão do carro. Menos custo
combustível, suspensão, você vai ter um carro mais leve, menos ruído. Então, você vai ter um carro que vai te trazer menos problema. E isso você encontra na Wartec Blindagem, assim como você que tem um carro blindado que precisa de manutenção, procure a Wartec na região do Morumbi, na Marechal Rastin Filho de Moura 205. Você pode fazer a blindagem do seu carro, pagar em várias vezes, suaves prestações e fazer sempre a manutenção do seu carro. Guilherme, queria agradecer vocês mais uma vez. Obrigado por vocês terem vindo. Wartec Blindagem, garanto, sou cliente de lá, conheci pela honestidade, garanto para vocês que é um lugar muito legal para você fazer a blindagem do seu carro e para você fazer também a manutenção. Wartec Blindagem, Marechal Rastin Filho de Moura, 205, bairro do Portal do Morumbi, em São Paulo. O telefone está aparecendo agora. Semana que vem a gente volta com mais dicas de segurança. De volta com a Beth Moreno aqui no nosso Contagem Regressiva. Beth, que programas que você já fez? Que você entrou na TV? Qual foi a primeira coisa que você fez na TV? Na TV foi o Agora é Tarde, do Danilo. Lá na Band. Ele foi a primeira pessoa que me deu oportunidade de trabalhar na TV. E a gente fina demais, né? Muito. Eu devo muito ao Danilo. Esse cara é um cara que todo Eu tô lá de volta, né? Eu vejo pouco porque eu fico muito lá na sala de roteiro mesmo, trabalhando muito. Faço Sabadão com Virgínia, mas eu também dou uma colaboradinha ali pro de noite. Faço umas coisas pontuais, mas a minha grande função lá é fazer os programas da Virgínia. Tô adorando trabalhar lá. E a Virgínia foi um golaço, porque é uma menina que ela nasceu para isso, né? Ela é muito boa, eu sou fãzão. Não conheço e acho ela muito legal. Empreendedora, boa comunicadora, inteligente, porque assim, a pessoa fala assim, mas ela é influenciadora e falam que influencer na TV, mas é o que eu segui, essa é a diferença. Ela sabe fazer internet, mas ela foi para a TV e o que ela fez? Se adaptou ao veículo. Se deixou ser dirigida por quem entende de TV. Então, na TV, ela faz TV. A linguagem é de TV e ela segue tudo. Ela tem essa humildade de ouvir o diretor, de seguir o roteiro. Às vezes, talvez, até olha assim e fala assim, putz, não faria isso nunca nos meus stories. Mas aqui eu vou fazer. Mas aqui é onde eu não domino e eu vou fazer. E ela está aprendendo muito Eu não sei se você acha isso. Assim, hoje, a pessoa que tem 50 milhões de seguidores, poxa, é sensacional. Mas são dois mundos diferentes, não é, Beth? Total. Porque os 50 milhões vão continuar no Instagram, vão continuar no Facebook e a audiência não vai. Se migrasse, imagina que coisa linda que seria. A pessoa trabalha numa TV que dá 0, vai dar 30 pontos. Não vai. Esse erro, muita gente já cometeu. O próprio Pânico já achou, levando o bate-o-regaço, os influenciadores, o Júlio Cossielo. Iria arrebentar de audiência e não foi isso. Era bem ok, assim, era bem mediana, assim, a audiência. Só que, assim, no YouTube, o corte deles era o mais acessado, era o mais visualizado. Então, assim, eles funcionam na internet. O que as pessoas não entendem é que o veículo de massa é muito diferente do veículo de nicho, que a internet ainda é esse veículo de nicho. Porque você escolhe aonde você quer consumir. O rádio, às vezes eu ligo o rádio, a rádio que tá eu fico. É veículo de massa. E todo mundo tem acesso. O seu Osvaldo taxista, o açougueiro, eu, Beth. Mas a TV aberta, ela não é pro CEO da Johnson & Johnson, é pro porteiro do meu prédio, exatamente. Né? E precisa saber para quem que a gente tá falando. E a TV, e muitos canais, incluindo o maior deles, comete esse erro que às vezes eu olho alguns programas e eu falo assim, gente, vocês não estão falando com o público, pessoa certa. O público que ainda consome canal aberto, porque é lindo o que as pessoas fazem. Às vezes o programa é incrível. Mas não é para isso. Não é para isso. Então, o conselho que eu dou, bem de telespectadora, não sou o guru da TV, mas quando eu vou fazer alguma coisa assim que as pessoas me dão um briefing, tem que ser popular. A primeira coisa que eu falo assim, minha mãe assistiria isso? Minha mãe iria rir disso? Porque o recorte da nossa sociedade, às vezes, está em casa. Por exemplo, vou te falar, a única pessoa que senta para assistir uma TV é minha mãe. O meu filho, ele tem uma TV no quarto dele, mas ele replica o YouTube. Então, assim, o meu filho só assiste TV aberta quando está passando o jogo do Corinthians
que não passa em lugar nenhum, porque se passar ele vai assistir no Senão outro... ele vai ver no Cazé TV. No Cazé TV, exato. Se tiver só passando naquele canal, ele vai assistir. Ele é obrigado, não é porque ele quer, ele é obrigado a assistir. Mas ele não vai parar para assistir um programa, um encontro, por exemplo. Ele não tem saco para isso. Falar, nossa, hoje a Patrícia tá demais, hein? Puxa vida. Não vai, não vai. O jovem não assimila mais isso. Ele quer fazer o que ele quiser, do jeito que ele quer. Na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser. E às vezes ele tá lá vendo uma coisa e falando com os amigos. O meu filho é isso. Ele tem... eu não entendo essa... Que bom, eu pensei que eu era louco, eu sou igual. Não, ele tá lá assistindo TV e fazendo isso aqui. E mexendo no celular. Mexendo no celular e jogando. Exatamente. É uma coisa de louco. Que bom, eu pensei que eu ia ser internado. E a minha mãe, não. Minha mãe, ela senta pra assistir. Já foi o deputado João Plenário? Ela quer saber isso, né? Exato. Ela adora a Praça é Nossa. É isso, lógico. E a Praça é Nossa é esse sucesso. Por quê? O SBT entende que o público dele consome isso e eles têm que... Você vai vender... Você vai vender agasalho na praia? É difícil. Então, você vai vender sorvete lá no Polo Norte? É difícil. Não tem, é mais difícil. Então, assim, para de querer enfiar a goela abaixo para Dona Lourdes, para o seu Osvaldo, coisas que eles não querem ver. Não dizem respeito a eles, exatamente. Né? Por exemplo, eu acho que entretenimento é entretenimento. Ah, mas tem que ter uma mensagem, um discurso... O cara quer entretenimento, gente. Ele dirigiu o dia inteiro. Ele quer sentar no sofá dele. Ele não quer pensar. Ele não quer refletir sobre a vida. Ele quer assistir uma coisa que faça ele ou rir, ou se divertir. Ou se emocionar. Mas ele não quer ficar pensando, sabe? Então, o que eu percebo muito, que é essa necessidade de colocar um discurso em tudo. É importante. Mas calma, tem o conteúdo para isso. E agora, uma outra coisa que eu não sei se você gostaria de falar sobre isso, e que eu acho que está muito forçado. Eu acho que tem que ter, mas eu acho muito, muito forçado. O que é? Qualquer tipo de programa, e nós já passamos por isso, tem que ter o quê? Tem que ter um gay, tem que ter um gordo, tem que ter um negro, tem que ter um casal homossexual, tem que ter uma menina de cabelo azul. Por que essa forçação e essa obrigatoriedade do mundo ser assim? Eu acho assim, se você tiver uma ideia incrível para amarrar isso... e contar uma boa história, porque tem uma frase de Ulisses Matos que chama: o conteúdo se impõe, ponto. Então, bota a bunda na cadeira, vai pensar numa história... que envolva todas essas pessoas? Exatamente, de uma maneira legal. E faz. O que está acontecendo é que o povo está simplesmente colocando. Ah, tem que entrar. Tem que e pronto. E aí, o que acontece? Não pensa no... só atende o que isso é um protocolo, na verdade. Vamos lacrar. É um protocolo. E aí, não se pensa na trama. As novelas estão sofrendo com isso. Por que estão fazendo o remake? Porque as tramas de antigamente... Eram melhores. Da Janete Claire. Exatamente. Se botasse a Janete Claire hoje para contar coisa com todas essas minorias, ela saberia criar uma história incrível. Glória Pérez faz isso brilhantemente. Só que aí eles colocam uma galera que simplesmente pensa em pegar recortes, porque eu já vi novela, com recortes de premissas de filmes. Sabe? Você olha aquele núcleo e fala assim, nossa, mas esse núcleo... É igualzinho daquele filme. Então, assim, vira um Frankenstein, a novela não conta nada, conta várias coisas, mas também não conta nada. E te pergunto, você já viu algum remake melhor que o original? Eu não lembro. Não tem. Tem que parar pra pensar, não é uma resposta fácil, não. Não tem. É de Mulheres de Areia. Não, foi legal a primeira, que gravada lá em Itanhaém, o Gianfrancesco Guarnieri. Ó, vamos mostrar algumas fotos da Beth Moreno, essa redatora incrível. Olha que... E é na farofa da GK. Você ajudou a produzir a farofa da GK? Não, na verdade, a gente foi lá pra fazer um documentário. Né? A diretora lá da Mind me entrou em contato comigo e falou: Beth, eu preciso de você 5 dias. Mas você foi como convidada? Você participou da festa também o tempo todo? Eu fui como a trabalho. Cheguei lá, fiquei hospedada no mesmo hotel da galera dos convidados, fiquei lá no meio deles, mas a gente ficou trabalhando, tirando o depoimento, filmando. E você atrapalhava muita coisa para tirar o depoimento? Falava, só se veste um pouquinho, que eu preciso só entrevistar. Era assim? A
a gente, assim, a gente estava atrapalhando uma festa, né? Tinha gente que não queria, falava assim, ai, agora eu quero me Sai divertir. daqui, pelo amor de Deus. A mãe dela mesmo falou assim, eu não quero falar mais nada agora não, eu quero curtir a festa da minha filha. Então, assim... E foi uma festa de vários dias, né? Foi uma festa de vários dias. É uma festa gigantesca, muito, assim, regada a tudo demais, assim, tinha as marcas lá de bebidas e tudo mais. E muito aleatória, assim. Tinha uma feijoada lá que tinha uma fila. E eu lembro direitinho que eu falei assim, gente, eu preciso olhar isso aqui para contar para os meus netos. Porque na mesma fila, tinha uma fila lá com um pratinho, tava o Fiuk, a filha do Didi, o Whindersson. É muito louco. Graciane Barbosa. Eu falei assim, gente... Mas ela não come, a Graciane não come, ela só vai pegar as proteínas. Só vai pegar as proteínas, só vai pegar as proteínas. Nunca comeu arroz e feijão, né? Tem mais fotos? Vamos lá ver. Eu adoro essa foto, porque essa foto eu tô pagando de diretora. Olha. Foi uma peça que a acidez feminina, a Tati Ferreira, né? Ela ia transformar um livro em peça. E eu adaptei o livro, escrevi a peça. E aí, no dia que ela estava ensaiando, eu estava meio que direcionando ela. E bateram essa foto que eu adorei. Legal, tá super bonita. Super sensuelen aí, né? Uau, hein? Deixa eu ver mais. Eu gosto dessa foto. Essa foto aí é minha mãe, legal. gente. Deu pra perceber que eu tinha piolho, né? Olha, o cabelo curto aí. Olha. Minha mãe cortava meu cabelo. É o Angus Young, jovem. Quem fez essa montagem foi o Fábio Mantonelli, meu amigo de Twitter, de muitos anos. Eu era esse menino, né? Porque, assim, a minha mãe não se preocupava de botar um brinquinho nem nada. Inclusive, no prezinho, primeiro dia de aula... Me botaram na fila dos meninos. Pensando que você era menino. Porque meu cabelo tava mais curto. Aí ele tava grande, mas no primeiro dia de aula tava... Mas era piolho isso que a gente tinha quando era pequena. Claro que era. Minha mãe era muito prática. Minha mãe tinha o meu irmão. Então, se ela saía pra comprar quichute, ela comprava pra ele e pra mim. Claro, perfeito. Minha Sua mãe é magnífica. A sua mãe é magnífica. Era prática. Aí eu chego lá de quichutinho, e negócio azul, e bonezinho, e o cabelo mais curto que isso aqui. Pronto, entra na fila aqui. Aí eu fui na fila das meninas, veio um braço e me tira da fila das meninas e bota na fila dos meninos. Aí eu me deu vontade de fazer xixi, fui pro banheiro das meninas. Vieram te pegar. Vieram pegar, onde você vai? Aí eu falei assim, não, eu vou pro banheiro. Aí eu comecei a chorar. Aí a menina começou a olhar, eu acho que ela viu um nome, minha mãe anotava os nomes, assim. Aí ela falou, você é menina? Sou, caramba. Aí eu falei, desde que eu nasci. Já era besta pra responder as coisas. A Beth Moreno tá aqui com a gente, vamos rapidinho pro intervalo, a gente volta em 1 minutinho com o nosso Contagem Regressiva. Gente, mais uma vez a Mag Seguros aqui no Contagem Regressiva, minha amiga Meire, que tem 2 produtos muito legais para você que está em casa, você que é profissional liberal, você que é CLT. É um seguro de vida para você receber em vida. E quanto é que ele custa? A partir de R$50 por mês. Ou seja, todo mundo pode fazer, todo mundo pode ficar protegido, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você tem uma doença grave, você tem alguma incapacitação momentânea, e aí quem é que vai pagar as tuas contas? Como é que você vai resolver a tua vida? Então tem esses 2 produtos. O primeiro produto se chama... DIT. Diária de incapacidade temporária. E o segundo é o DG, que é o doenças graves. Então são 2 produtos diferentes. Cada produto custa a partir de R$50 por mês. R$50 então, por mês. Você, sei lá, a gente sempre gosta de falar um exemplo. Você teve lá um acidente. Você não pode trabalhar, você é uma pessoa profissional liberal, você não pode visitar os seus clientes. Como é que você faz? Você vai entrar em contato com a Mag vai fazer tudo e você vai receber na sua casa mensalmente, tem um limite de 365 dias. Então, se você sofreu um acidente, sei lá, grave, você tem que ficar na sua casa durante 1 ano, você vai receber essa renda por mês, pagando 50 a partir de R$50 por mês. Renovável. São 365 dias no ano e você renovável para o ano que vem. E o seguro de doenças graves, você coloca lá um valor. Você quer R$50 mil. Se por um acaso você precisar usar, você recebe de uma vez esse valor para custear o seu tratamento. É muito importante ter uma garantia. Né? Porque de repente a pessoa está bem, ela pode usar esses R$50 mil para o que ela quiser. Sim, então gastou 20 no tratamento, ficou bom, gasta 30 e vai para Aruba, faz para onde você quiser, vai para Búzios. Mas é isso, é uma importante ferramenta para você que é profissional liberal ter e custa a partir de R$50. Você compra nesse link agora, escreve Contagem Regressiva, R$50 por mês. A partir disso, você está garantido e a Meire volta semana que vem sempre com dicas da Mag Seguros. Entra lá, Contagem Regressiva, o melhor preço e com desconto para você.
O Edu saiu. O Eduardo Sterblit. E aí o pessoal estava em busca de uma pessoa pro lugar dele. E eles pensaram no Felipe Pontes. Eles estavam também, né? Aquele imitador. E queriam um cara louco. E aí eu falei assim, olha, eu conheço um cara bem doidão. Muito louco. Um Edu mais maluco ainda, feliz, que vive. O Igor tem aquele sorriso estampado no rosto, né? O Edu ia um pouco para melancolia, né? Mas incrível, gênio, né? E aí eu lembro que eu mostrei um vídeo pro Aldrin. E agradou na hora. Ele gostou. Só que ele ficou preocupado que na época o Igor era pequeno. Ele tinha um tamanho artístico, que tem essa coisa do tamanho... Na TV existe, gente, o tamanho artístico. Hoje em dia acho que não tem mais, porque hoje é os seguidores que conta, né? Sim. E ele falou assim, mas ele é muito desconhecido. Mas eu falei assim, mas o Pânico tem essa tradição de pegar gente desconhecida, o estagiário, que era o Zuckerman, e jogar. Eu acho que faz muita cara de vocês. Aí eles apostaram no Felipe Pontes. Valeu. Mas depois eu tive a oportunidade de levar o Igor para uns quadros que eu estava fazendo, né? Uns quadros pequenos, considerados pequenos, né? Porque não era o grande elenco que participava, que era o Tá no Lar, que era um react de gafes da TV. E depois o Emílio me botou no meu colo o Master Trash. Eu adorava, o Master Trash era demais. E o Master Trash tem história, porque o elenco não queria fazer, porque não podia ter escatologia. Foi uma exigência da Band. A Band não queria mais as piadas que se fazia no Pânico Chefe. Então, teve que remodelar isso. E aí era piadoca, era bobagem, era coisa boba, era nonsense. E aí os caras, imagina, os caras do Pânico vão fazendo nonsense, tá doido? O Carlinhos falava uma coisa que eu adorava, ele falava assim, isso é humor para criança de 3 anos. E aí eu falei, bom, eu vou... Aí o Emílio, eu lembro que ele ficou muito irritado, porque ele ficou puto que ninguém queria participar. Aí acabou participando o Bola e o Bolinha. Bola e o Bolinha, eles faziam... Bola e Bolinha. E fazia a Arícia também, né? Isso, e a Arícia. Aí ele falou, Beth, quer saber? Chama seus amigos da comédia aí, ele chama de Zé Comédia. Chama os Zé Comédias aí, que eles vão querer fazer. E se eles não quiserem também, chama o cara do carrinho de cachorro-quente, que ele vai querer fazer. Qualquer um. Pega a figura e bota aí que você vai ver que vai funcionar. E aí eu comecei a chamar a galera. E a galera, pô, era uma puta... Era o maior programa um dos maiores programas de humor, né? Uma puta visibilidade. A galera... Tudo vindo, criando. O pessoal, tinha gente que não tinha personagem, criava para poder ir pro Master Trash. Eu adorava. E aí o Igor criou o boneco Josias lá, ele não tinha o boneco Josias. Ele foi até ele foi tapar um buraco do Morgado, que tinha que sair para fazer show. Ele já tinha gravado. E aí chegaram nele e falaram assim, ô Igor, você consegue? Ele tava no Índio, né? Aí você tem outro personagem? Aí ele foi pensar e falou assim, na hora isso, tá? Na hora. Você tem fantasia de ventríloco? Então, pronto, vamos fazer, eu e o Pateta vamos fazer um negócio aí. E aí fizeram o boneco Josias e arrebentou de audiência. Eu lembro que a Bruninha, produtora, mandou uma mensagem, falou assim, Beth, parabéns! A gente tá batendo 10 pontos de audiência. Imagina, 10 pontos, hoje é a novela da Globo. Exatamente. E aí o pessoal disse que o pessoal comemorou, assim, foi legal. Um tiro de canhão, assim, que deu deu um final digno, assim, pro Pânico, sabe? O Pânico não terminou em baixa. Claro que não. Ele né, dentro ali do... Você imagina um programa que ficou 14 anos no ar, aos domingos? Não dá errado. 14 anos não é dar errado. É um absurdo, eu né? acho que eu assisti 80% dos programas, eu era muito fã. Eu tenho muita vontade de fazer um doc inclusive, se alguma produtora se interessar, de entrevistar pelos bastidores, porque tem uma coisa muito legal, porque quem trabalhava nos bastidores do Pânico dava a vida, o sangue, vivia aquilo ali. E o Pânico mudou a televisão. Eu vejo que até hoje tem pessoas que eu não conheço, que eu conheço agora pelas redes sociais. O Pânico mudou a edição da televisão. Sim. Tanto que agora tem um editor que era do Pânico chamado Nelson, que ele vende cursos de edição. Como fazer uma edição igual ao do Pânico. Eu nem conheço. Tem o Mentex também. Eu acho muito legal deles fazerem isso e eles terem essa coisa que foi muito revolucionária. Era tão humorista quanto os humoristas
eram os editores, porque eles... Era aquilo, não deu certo a edição salva. A gente falava muito isso, a edição salva. E eles reescreviam aquele quadro com aquelas coisas que depois o CQC... Na madrugada, né? O CQC depois fez, né? Todo mundo depois usou essa linguagem. Esse jeito de edição foi o Pânico que lançou. O Pânico foi pioneiro. E o Pânico foi pioneiro no meme, né? Pra que maior meme do que o Ronaldo? Antônio Nunes. O Pânico é pioneiro. Ele demais. Brilha muito no Corinthians. Isso daí pegava muito, né? Antes era ninguém... Não tinha internet, essas coisas. Eles já faziam memes. Os virais, né? É muito. Beth, e você ficou no Pânico e você fazia ao mesmo tempo várias outras coisas. Não sei como você arruma tempo pra viver. Que uma época que a gente trabalhou junto, você fazia 4, 5 coisas. Eu adoro essa fama de que eu faço um monte de coisa, gente. Não, mas é verdade, não é que é uma fama. Você trabalhou em que programas que você lembra? Você trabalhou no Luciano Huck. Eu tô fazendo ainda, né? Mas no começo você tava no Luciano Huck, aquela época, trabalhou com a gente na Band e fazia tava mais na Rede TV. Na Rede TV fazia umas 3 coisas também, uns 3 projetos. Você já entrou com um crachá errado? Porque você tem crachá de todas as TVs, né? Já aconteceu de... Eu tenho uma coleção, esses dias eu peguei, assim, um negócio de crachá da Formata, do LOL, do Amazon, de não sei o quê. O LOL, que é o programa que você também ajudou a desenvolver, que é o programa com o Tom Cavalcante, que é aquele que é proibido... Desde a primeira... Que é proibido rir, né? Exatamente. É igual ao humor hoje em dia, né? Hoje você não pode mais rir. Não pode rir de nada. Não pode, Agora isso é um reality, mas está acontecendo na realidade, Mas e agora me fala, qual foi a melhor edição do LOL? A melhor edição, eu acho que ainda vai acontecer, que é a 5ª. Que você não pode falar o que é, mas é boa. Eu não posso, mas é boa. Mas tirando a 5ª e a primeira, eu acho que é a melhor. Aqui tem o Igor Guimarães, eu adoro. É a primeira, porque a primeira a gente estava no Uruguai. Auge da pandemia, todo mundo no Uruguai. E por que no Uruguai? Era mais barato gravar no Uruguai? Não, foi por causa da pandemia. Toda a produção da Amazon, do Amazon, né? Fala, eles corrigiam a gente. Estava sendo fora do Brasil, porque o Brasil não estava atendendo os protocolos exigidos. Então, o Uruguai era um país que já tinha vacina, que já tinha... Então, eles fizeram polos de produção lá. A gente estava em Punta del Este, mas tinha em Montevidéu gravando outras séries também. Então, toda a produção estava para lá. Mas já fez mais de uma temporada lá, né? Não, lá só fizemos a primeira, porque depois foi na veio tudo pro Brasil. Depois veio tudo pro Brasil. A gente fez só uma, né? Aquela época. Aí depois a gente fez a segunda e a terceira de uma vez, né? Já aqui em São Paulo. E agora a gente fez a 4ª e a 5ª. Que legal. Que agora a 4ª vai ser lançada agora em abril, que é com a turma da Maré Maçã, a turma da Porta dos Fundos. Muito legal. São todos, você pode falar alguns que estão... Posso. Vai estar o Porchat. Que legal. Vai estar o João Vicente, o Gregório. O Gregório é muito inteligente, já fiz show com ele, é genial. Ele vai muito surpreender legal. muito, viu? Se preparem para o que o Gregório preparou para vocês. Que legal isso. E ele foi um querido, assim, muito... Assim, pelo menos eu não cuidei dele, mas assim, a roteirista que cuidou dele falou que é muito legal, aceitava acessível. as ideias e tudo mais, criava junto. Tem o Tabet também. O Tabet, ele levou muito a sério a disputa. Isso é muito engraçado, legal. Porque ele é uma disputa, mas assim, poxa, mas tem gente que leva muito a sério, né, a disputa. E ele foi o que mais levou. Eu não conhecia. Eu trabalhei com o Tabet. Quando a gente foi no Carnaval, eu conheci, sou muito fã do Peçanha, né? Acho o máximo. Eu trabalhei pro Quibi Louco. Nossa, que legal. Antes de fazer TV, não, na verdade, assim, foi depois de fazer TV, eu trabalhei pro site Quibi Louco, que foi um dos últimos sites de humor, né, que bem sucedidos que teve, né, e o Antônio Tabet, antes de ser Antônio Tabet, ele era o Quibi Louco. E aí quando falam, você é o Quibi? Fala, não é, ele dá meio uma ensaboada, agora não é mais o Quibi. Agora é o Peçanha. Ele é o Peçanha. E ele faz o Peçanha, viu? Eu gosto, acho muito bom. É muito bom, aquelas perguntas e respostas do Peçanha, né? Eu acho muito legal. Eu gosto muito de personagem, porque o personagem, hoje em dia, com essa galera que não sabe diferenciar o que é ficção e o que é realidade, né? Então,
stand-up, como você faz de cara limpa, as pessoas acham que um texto de stand-up pode ser a sua opinião, e muitas vezes não é. É um personagem. De alguma maneira é um texto que a gente cria igual a música. O cara, quando cria uma música, ele não tá passando... Às vezes ele tá, mas às vezes ele não tá. Igual o John Lennon, às vezes, ele fala assim, por que você escreveu isso? Eu assim, pra poder... Porque a sonoridade combinava com não tem mensagem. Não tinha mensagem. O mundo é mais simples do que a gente pensa, exatamente. Né? E aí, o personagem é bom porque ele te protege disso, né? Então, o personagem, ele pode ser um vilão. Ele pode falar tudo que não deve. Que você não tem coragem de falar. É o personagem. Não é... Só que a galera... Eu acho que todo mundo quer ter razão, né? Todo mundo quer ser sábio. A última palavra é a minha. Como eu que mando aqui, a última palavra é a minha. Vamos mostrar mais fotos da Beth? Vamos lá. Foi a primeira vez que eu desfilei numa escola de samba. Que legal. A escola caiu. Qual que era? É a Estrela do Terceiro Milênio. Eu tava nesse desfile. Nós derrubamos essa escola. Derrubamos a escola, Nós gente. derrubamos a escola. Mas tinha muita gente famosa, não foi só a gente, não. O Igor tava. E tava na chuva, né? Sim. Foi um dia na chuva. E eu tava no último andar e pra descer daquilo lá. Mas o tema foi muito bom. Foi humor, né? Foi muito legal. Tinha muita gente, muito humorista lá. E aí eu fui. E a gente derrubou a escola. Que legal. Vamos ver mais. Isso aí é muito legal. Foi meu primeiro dia no Agora é Tarde. Cálice. Eu fui no... Gente, primeiro dia do meu primeiro trabalho na TV. Você pega uma foto dessa. Eu vou assistir a gravação e a Mari Pascucci, que era produtora, ela me deixou, me viabilizou essa foto. Mari, nossa, obrigada. Eu tenho esse registro pra vida. Que momento. Tem mais? Muito. Do LOL também. Amo fazer o LOL. Formata, me chame para mais vezes, que eu adoro fazer esse projeto. Gosto de criar. Vamos rapidinho pro último intervalo? A gente volta já com a Beth Moreno. Fica aqui com a gente. Estamos de volta com a Beth, que é essa redatora muito legal. A Beth que tem um stand-up muito bom, que eu já assisti, muito boa. Eu acho que é ruim, hein? É nada, é muito legal. A gente já fez show junto e a Beth não tá nem aí. A gente foi fazer uma vez uma festa de empresa que tava o pior jeito pra fazer, né? E evento as pessoas difícil. Conversando mais alto do que a gente. A Beth não tá nem aí, ela vai e fala. Você fala, caramba, Beth, você vai... Corajosa, mulher corajosa. É difícil, gente, fazer festa que tá todo mundo bebendo, e que as pessoas se conhecem. Exato. A gente não tem a menor importância. A gente não tem, a gente tá em terceiro plano, né? Exatamente. Eu até ouvi umas risadinhas lá, então fiquei feliz. Eu também, claro. A risada de quem tá lá comemorando uma coisa e bebendo. E é gol da gente, fácil pra caramba. Beth, o que você gosta mais de fazer? De escrever ou se apresentar? O que é o teu barato? Se tivesse que escolher um só. Escrever. Você gosta mais? Porque escrever, eu vou pra onde eu quero, assim. E foi o que me abriu portas, inclusive pra comédia, né? Eu vejo muito poder na minha função de roteirista. Foi a roteirista Beth que teve as portas abertas para comédia, para estar aqui. E que criou a humorista Beth. Exatamente. Então, eu acho que eu nunca vou deixar de escrever, porque foi a escrita que me trouxe até aqui. É muito legal, porque eu acho que deve ter um monte de coisa que... Eu não sei, você faz uma piada muito espetacular, você não tem ciúme de dar para outro humorista, você fala, não, essa é muito boa, quem vai falar sou eu. Aqui vou dar pro Zé Américo essa piada a ele, que se dane, vou fazer no meu show. Eu dou muita piada, viu, gente? Mas muito. Vou falar mais para vocês, tem muito comediante grande... E que esquece de falar que a piada é sua, né? Não precisa, porque às vezes eles pedem, a gente dá e dado é dado, entendeu? Mas, assim, dado ou é vendido? Às vezes é dado, viu? Eu já dei muita piada de graça. E é muito complicado, por exemplo, tem muitos humoristas hoje que têm o show escrito por outras pessoas. Sim. Que é o normal. A Bruna Luiz é uma que faz questão de falar que tem outras pessoas e ela é muito boa. E eu acho incrível ela assumir isso, porque ela se assumir como uma equipe mostra o quanto que ela leva a sério o trabalho dela. E ela é muito boa. E ela é uma marca hoje, muito bem sucedida, é a mulher que mais lota teatro, acho que uma pessoa que entre vários comediantes grandes aí, que às vezes até começaram antes do que ela. E ela passou e deu uma volta.
volta na frente. Exatamente. E a minha que mais recebe hate, sabe? De gente invejosa. Ela é bonita, né? Ela é bonita, ela é bem-sucedida, ela faz o trabalho dela bem. Então, evidentemente, tem gente frustrada que vai se incomodar. Nós estamos no finalzinho do programa. Eu sempre te pergunto isso. Quem são os humoristas do momento, aqueles que eu não sei? E você sabe porque você conhece todo mundo. Porque a gente conhece esses que estão bombando na internet. Mas fala uns nomes aí que vão estourar e você fala, esse cara é bom, ou essa menina é boa. Que vai estourar? É. Evelyn Mayer é uma menina que vai estourar, eu acho. Ela é muito boa. Ela é uma... Evelyn Mayer, vou anotar Evelyn essa. Mayer, ela é uma... Eu conheci ela, né, já há 1 ano e meio, mais ou menos. E ela tem um filho, então ela conta as coisas. Eu vou fazer um show com ela de Dia das Mães aí. Que legal. E ela no acústico. E ela é muito boa, ela é muito firme, muito segura. Ela abriu meu solo. Minha família gostou muito dela. Se a tua mãe gostou, ela é boa. Se a minha mãe gostou... Ela é boa, vai pode longe, fazer. Vai longe. Deixa eu te falar uma coisa. No final do programa, eu sempre faço uma pergunta, que eu falo que é a pergunta para perder a amizade, mas é de coração. Vamos lá. Beth, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso daí é um assunto que eu vi na internet. Me fala dessa treta lá do Clube dos Barbichas. Ah, o pessoal adora saber disso, né? Mas tem que falar rápido. Tá bom, vou falar rápido. Cara, eu acho que essa treta do Barbichas foi uma grande oportunidade que muita gente teve de fazer vídeo, ganhar views, de criar conteúdos. E todo mundo lucrou, menos nós. Então, assim, é isso. A gente foi usada para criar conteúdo para caras, inclusive. Porque o show era sobre mulheres, mas a treta não era sobre mulheres, era sobre homens. Então, os que invadiram ganharam espaço no Pânico. O que promoveu o show era um cara que ficou fazendo conteúdo por 1 mês. Outros comediantes também. Virou quase um debate político, porque porque o fulano é de esquerda, o outro é de direita. Então, virou sobre todo mundo, sobre caras, menos sobre nós. Muito bem. Beth, queria agradecer. Para mim foi uma honra você ter trabalhado com a gente lá no Nós na Firma. Não foi o que a gente queria, não foi o jeito que a gente queria fazer, mas foi muito legal ter uma pessoa como você, que é um doce e uma pessoa sempre pronta. Obrigada sempre pela confiança. Imagina, também. Você é maravilhosa. Beth, no final do programa, tem um presente para te dar. Que é muito legal. É da WM, meus amigos de São Bernardo. Que é uma loja de tênis, de esporte tênis, que eles mandaram para você. Esse boné, ó que legal. Eu vou até colocar. Tem um negócio que você vai adorar, sujo, é bom que é bonitinho. Ó pra você decorar a tua casa. Gente, ó, uma raquetinha para você decorar a sua casa. Eu pensei que era sua bolsa. Que ainda tem essa bolsa que é da Wilson, que é muito legal. WM lá em São Bernardo do Campo. Nossa, vão querer roubar de mim na minha casa. Com todas. E você tem 2 filhos, né? Eu tenho um casal. Isabela e Rafael, 20 e 23 anos. E a Beth foi mãe muito nova. Eu vi a tua história que você foi lá no motel na tua rua. Pensa que eu não assisti? Eu assisti. Vamos lá ver esse vídeo, essa história é incrível e é verdade. A pessoa que mora na rua do motel é a Beth Moreno. Vamos lá, @calmabeth_. Esse é o da comediante. @BethMoreno_, onde eu sou foda. E você tá aonde agora? Você tá no SBT? Tô no SBT, Sabadão com Virgínia. Colaboro pro De Noite. Tô na Globo com o Luciano Huck. Na Record, no Jornal da Hora do Almoço com o Gotinho. Hora 1. E tá na Band também fazendo as madrugadas. E tem gente me procurando, viu? Eu tenho certeza absoluta. Eu emprego muito amigos, porque eu não consigo pegar o projeto. E você passa pra terceiriza. A mulher do Maurício, ela fala, Beth, quando eu preciso de alguém, eu já procuro você, porque você... Você já manda as pessoas quando você não pode. Porque eu sei que você não pode. Beth, obrigado por você ter vindo. Beijo, continue essa simpatia e me chame pra abrir o seu show, tá bom? Porque daí vai falar que o homem não tem graça, daí a mulher tem. Beth Moreno, nossa convidada, e a gente volta semana que vem com mais um capítulo do Contagem Regressiva, o programa que tem a hora certa pra acabar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.